Oi, meu nome é Celina, eu sou professora de português. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Passei a minha infância e a minha adolescência toda em São Paulo. Eu sempre tive mais facilidade com as ciências humanas, sempre foi a minha área de interesse. Quando eu estava no colégio, o português era uma coisa que eu gostava, era uma área que eu gostava, era talvez a matéria que eu ia melhor. E eu sempre considerei que trabalhar com comunicação e com português era meio o caminho que eu ia seguir, assim, porque eu tinha facilidade, eu gostava, eu falo que eu sou uma das poucas pessoas que gosta de gramática, porque eu vivo repetindo isso para os outros professores aqui, eu tô lá fazendo alguma coisa, eu falo, ai, gramática é tão lindo, né, gente? Olha como a gramática é bonita. Então eu sempre gostei de português. Aí, para mim, era o caminho natural. Primeiro, o que eu pensava em fazer era jornalismo, porque eu tinha essa ideia de trabalhar com escrita, mas com comunicação também, que eram as coisas que eu mais gostava. Só que na época o jornalismo impresso não me interessava tanto. E aí eu acabei desistindo do jornalismo e aí foi quando no terceiro colegial eu prestei cinema. No meu primeiro ano da faculdade de cinema eu achei que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse mais pensamento e menos técnica só, porque o cinema ele é bastante da técnica, apesar do que as pessoas acham. Aí o cinema eu terminei em 2011, a letras eu terminei em 2015, eu fiz letras na USP. Em 2017 entrei no mestrado, fiz meu mestrado em artes cênicas, em história do teatro, e agora faço meu doutorado também em artes cênicas. Trabalhei um bom tempo no cinema, mas quando eu decidi que eu queria estudar mais, que eu queria ir para o mestrado, o cotidiano do cinema já não competia mais com isso. E aí eu acabei parando um pouco de filmar e indo para a vida acadêmica. Eu já estava dando aula nessa época, porque era o fim da graduação, né? Eu tinha que dar aula. E aí eu acabei gostando muito de dar aula e fui ficando e agora voltei um pouco mais para a literatura, para a redação aqui no Estratégia. Eu sempre gostei muito da aula e me atraiu muito que no Estratégia, além de dar aula, tinha essa estrutura de escrever o livro junto, né? Me atraiu esse sistema, eu estava querendo mesmo dar aula esse ano e aí achei que era uma oportunidade legal de trabalhar com coisas que eu gostava de um jeito que eu gostava, assim. Eu costumo brincar com os alunos que, porque eu sou formada em cinema e em letras, eu misturo ciências humanas e cultura pop. E eu misturo mesmo, assim, na minha aula é uma referência que eu tendo a fazer, eu costumo falar assim mesmo, costumo dar referência de filme, de game, de aplicativo, indicar coisa pra ver, pra ouvir e tal. Eu adoro bordar, eu aprendi com a minha avó quando era criança, minha mãe borda, eu sou de uma família de mulheres e a gente sempre trabalhou com têxteis na minha casa, com bordado, crochê, costura, e eu gosto muito de bordar. Eu acho que eu gosto muito de leitura e acho que ela é uma diversão pra mim porque eu aprendi a ser leitor. Eu tive o hábito de leitura, eu tive o incentivo de leitura a minha vida toda como uma coisa legal e não como uma coisa que eu tinha que fazer para passar numa prova. Eu não gosto de esportes, eu não sei fazer nada, nada, absolutamente nada. Dancei balé por muitos anos, cheguei a dançar na ponta, o balé. Dancei jazz também, fiz outras coisas que tem a ver com outro tipo de trabalho de corpo, tipo pilates, yoga, esse tipo de coisa. Eu gosto mais de pilates do que de yoga, mas o único exercício então que eu gosto de fato é a dança, porque de resto eu não sei fazer absolutamente nada. Nunca consegui aprender a tocar nenhum instrumento também, a não ser a flauta doce na escola que você tocava asa branca. Foi o melhor que eu consegui. Eu sei que tem ambientes que a gente, convivendo com os outros, a gente tem que ter paciência, para ter uma boa convivência, mas eu não sou paciente, minha paciência é ínfima. Eu me controlo muito. Eu sei que eu tenho uma mania que eu mexo muito no cabelo, assim, quando eu tô falando, quando eu tô fazendo as coisas. Meus alunos sempre falam isso, que eu tô sempre com o cabelo meio bagunçado, assim, sabe? Me prende de qualquer jeito, assim. Então eu sei que eu tenho uma mania de ficar meio arrumando meu cabelo, mexendo assim no cabelo. Calma, a gente tá falando de quantidade de palavrões ou quantidade de vezes que eu falo? Eu falo alguns palavrões com frequência, mas não falo muitos palavrões diferentes. Meu sonho de consumo, uma biblioteca. Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa, eu inclusive acredito em muito pouca coisa, assim, de misticismo no geral. A gente tem uma colega astróloga aqui no Estratégia, ela tá tentando me convencer do contrário, mas por enquanto eu formei em latim e português na faculdade e aí ninguém fala latim, a gente sabe ler, né? Porque é meio difícil de falar ele, porque tinha que fazer análise sintática na fala e foi por isso que ele morreu, porque é impossível de falar mesmo. Mas eu sei ler latim. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu não fosse professora, ou nenhuma das outras profissões que eu já tive
na minha vida e ainda tenho, eu acho que eu ia querer ser... Sabe Scandal? A personagem daquela série, que ela é tipo controle de crise, assim, que aconteceu alguma coisa muito ruim, aí chamam você pra ir lá resolver esse problema. Acho que eu ia ser controle de crise. Eu acho que a viagem mais marcante que eu fiz foi quando eu fui pra Nova York, nos Estados Unidos. Não era um lugar que eu tinha um grande sonho de ir, mas era uma oportunidade, porque eu tinha uns amigos morando lá, e aí eu fui visitá-los num ano novo que eu passei. Nevando muito, porque tava menos 14, foi aquele ano da nevasca lá de Nova York, eu quase não saí e tal, assim. Minha ida foi um pouco complicada, porque tinha tido uma ameaça de atentado terrorista, então eu tive que entrar sem sapato no avião, mas tudo bem. Foi um voo muito difícil também, porque quando a gente chegou lá, o avião ficou taxiando no aeroporto por umas 3 horas, porque eu assisti Chicago inteira antes de conseguir descer no avião. Quando eu desci também foi meio difícil, mas foi uma viagem incrível, eu não tinha nada de dinheiro quase, eu comia um cachorro-quente de R$1 na rua para poder ver musical à noite, mas foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Minha música preferida é Under Pressure. Eu amo David Bowie muito. Me tenta muito mais comer coisas salgadas do que doces, assim. Não sei dizer qual é o meu prato predileto, mas mentira, eu sei. O meu prato predileto é nuggets. Qualquer um, não tem problema. O do McDonald's é especial sim, mas não precisa ser, pode ser qualquer um. Eu amo nuggets, de verdade, assim. Todo mundo sempre me pergunta qual é o meu filme favorito, porque eu fiz cinema. Então as pessoas sempre querem me perguntar o meu filme favorito. Eu não sei muito bem. Eu tenho uma resposta pronta, mais ou menos, que é um filme que eu gosto muito, que é o A Malvada, com a Bette Davis. É meu filme favorito. Acho que a série hoje que eu considero que é a minha favorita é Downton Abbey. Porque Downton Abbey começa com você achando que você não vai gostar daquilo, sabe? Mas aí quando você vê, você já tá tipo, meu Deus, e agora? Ele não sabe jogar cricket, como ele vai conseguir participar do torneio da família? Downton Abbey. São duas. Uma é calma e você quer a história com fofoca ou sem fofoca?